Bom, prosseguindo no século XIV, vamos agora ao ano 1318, é o item 54 do material didático, aí na nossa página 87. Página 87, item A Era das Trevas Espirituais. Bom, eu tenho usado esse termo para vocês, Era das Trevas, e esse século XIV, irmãos, ele é talvez o olho do furacão, entre aspas, não? Dessas trevas espirituais. E essa história que eu vou relatar para vocês aqui era algo comum na Europa. Ele vai acontecer pelo menos por 200 anos. Se vocês forem pesquisar na história, pode pesquisar na internet, hoje é tudo fácil, né? Pesquise dançomania. Eles vão dizer que é dançomania, mas na verdade as pessoas estavam possessas espiritualmente, tanto que elas gritavam, liberta-nos, né? Os demônios estão nos atormentando, e as pessoas elas caíam, se machucavam, mas todas possessas, aí se levantava e continuava andando, pessoas morriam de esgotamento físico, e elas faziam isso durante peregrinações para igrejas católicas. E eu vou descrever uma das igrejas. Vocês sabem que a igreja católica tinha aquelas gárgulas que eles chamam, que eram demônios, né? Ficavam em cima das igrejas. Ok? Uma coisa horrível. E a possessão demoníaca era generalizada. Isso vai acontecer pelo menos por mais de 200 anos, até o ano 1518. Aqui nós vamos citar um evento no ano 1318. Bom, eu coloquei até uma ilustração aí, que foi feita na época sobre pessoas possuídas pelo demônio, que é chamado de dançomania, mas não era possessão demoníaca generalizada. Para vocês entenderem o que significa a Era das Trevas Espirituais. O comentário diz: este é um dos piores períodos da história da humanidade. A violenta perseguição que os católicos fazem aos anabatistas não tem precedente. Além da perseguição, as falsas doutrinas, desde a proibição do povo participar do símbolo do sangue de Jesus Cristo nas missas, até o culto aos mortos, passando pelas imagens de esculturas e, em especial, as imagens de demônios sobre as catedrais, causaram um estado espiritual deplorável, que é constatado a partir do ano 1318. Esse ano foi marcado por um surto, em que Estrasburgo, que os historiadores chamam de dançomania, mas na verdade se tratava de uma possessão demoníaca generalizada. As pessoas gritavam pedindo para serem libertas dos demônios e seguiam peregrinando sem parar até o esgotamento. Alguns caíam, quebravam ossos do corpo, mas se levantavam e prosseguiam. Normalmente a peregrinação era feita para uma igreja católica, né? No quadro de Ondes, aquela figura acima que eu coloquei, você pode procurar na internet, foi um desenhista que fez uma representação dessa possessão demoníaca generalizada, ou dessa dançomania. Eles caminhavam para a igreja de Molenbeek, na atual Bélgica, onde se destacava um vitral com uma serpente envolvendo a cruz, aos pés da cruz, uma serpente envolvendo a cruz, e um esqueleto humano abaixo da cruz. Esse período é o olho do furacão do período conhecido como Era das Trevas Espirituais. Então você veja, estavam caminhando para essa igreja. E diz a história, se você pesquisar na internet e ler, tem muitos historiadores que escreveram sobre isso, diz a história que eles chegavam nessas igrejas e se jogavam no chão, dizendo que os demônios estavam atormentando eles, né? Mas tudo isso era trabalho dessa operação da Igreja Católica, perseguindo a verdadeira Igreja de Jesus. E entre os católicos, como eu mostrei para vocês, principalmente os templários, o gnosticismo ele era praticado abertamente,
como é praticado até hoje. Como é praticado até hoje. Eu vou citar um exemplo para vocês, eu tenho citado alguns exemplos na história. Vocês sabem que o auditório onde o Papa fala, ele tem uma figura da serpente. Eu vou colocar no grupo aí para vocês esse auditório. E isso não é assim obra do acaso, não. Foi feito intencional. Tem o nome do artista, engenheiro, todos que fizeram, né, participaram. Foi solicitado. E por que a Igreja Católica solicita a figura de uma serpente? Por que eles fazem isso? Porque a serpente, no gnosticismo, ela estava ajudando Adão e Eva. É o que o gnosticismo prega. Eles dizem que Yahvé, o Deus que criou Adão e Eva, era um Deus mau, e a serpente veio para tentar trazer conhecimento para o primeiro casal, e Deus impediu o conhecimento. Essa é a mensagem do gnosticismo. Essa mensagem, irmãos, é muito popular. Tem um professor de Oxford, eu me escapa o nome dele agora, mas depois eu coloco no grupo para vocês. Ele é professor de matemática de Oxford, então você pode procurar diversos debates que esse professor faz na internet. E em um dos debates, dos vídeos, perguntaram a ele por que Deus lutou para que o homem não recebesse conhecimento. Ok? Professor de Oxford, debate. Tá bom? Perguntando por que Deus atrapalhou o homem a conquistar conhecimento, e a serpente que queria ajudar o homem, né? Perguntar isso a ele, né? Ele respondeu até dizendo que essa indagação e essa ação veio da serpente, que é um símbolo de Satanás. Mas eu digo que ele deveria responder também o tipo de conhecimento que Deus estava impedindo que o homem alcançasse. Porque é claro que Deus transmitiu conhecimento ao homem. Deus transmitiu conhecimento ao homem. Mas o conhecimento que Deus queria impedir era o conhecimento do mal, né? Ou seja, o envolvimento com o pecado. Era isso que Deus queria impedir, mas o gnosticismo diz que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau e que ele queria impedir que o homem alcançasse conhecimento. Eles falam em parte. O gnosticismo está dentro do catolicismo até hoje. E você pode ver esse auditório, ele é uma serpente, e quando você entra no auditório, é como se você estivesse entrando na boca da serpente. E você vê as duas presas da serpente, e o Papa sentado ali no meio, entre as presas da serpente, ou seja, ele se apresenta como a voz da serpente no mundo. Porque no gnosticismo, a serpente é aquela que quer levar o homem ao conhecimento, é o que eles dizem. Mas na Bíblia, ela representa Satanás, que quer levar o homem ao conhecimento do mal. E nós estamos vivendo um período profético, irmão. Nós estamos vivendo um período profético que nós temos que abrir os olhos às coisas que estão acontecendo no mundo. Eu não achei aqui o nome, depois eu vou lembrar o nome do professor que fez esse debate, que é bem interessante. Ele participou de diversos debates com o ateu, né? Bom, eu não achei aqui, depois eu coloco lá no grupo para vocês. Então, concluindo esse tópico 54, a Era das Trevas Espirituais, é um tema que vocês podem pesquisar. Aqui são 2000 anos de história, e eu estou resumindo, contando pequenos pontos para vocês. Porque se eu fosse contar todos os pontos com detalhe, nós íamos ficar aqui 10 anos estudando, tá ok?